Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Melo, eu sou advogado, especialista em direito público, atuo principalmente na área do direito preventivo e eu estou gravando esse vídeo como resposta a uma discussão e depois a um vídeo gravado por um colega sobre o porte de arma de fogo para os colecionadores, atiradores e caçadores. E qual é a discussão que está havendo? A discussão é que esse colega defende que o atirador possui um porte de arma que já está previsto na legislação, e de fato está, porém ele faz de uma forma que, em razão da sua posição, em razão de ser um consultor, em relação de ser o presidente de uma associação de atiradores, no meu ponto de vista, é uma forma que coloca em risco os atiradores. Porque a forma como ele defende o porte de arma dos atiradores, ele não condiz com a forma como as autoridades entendem que funciona o porte de arma dos atiradores. Isso resulta no seguinte: quem segue as orientações conforme ele está colocando, sem entender essa diferença entre a teoria que ele está colocando e a prática que acontece no mundo real, provavelmente vai acabar preso por porte ilegal de arma. Então, no vídeo dele, a primeira coisa que eu precisava corrigir é o fato de que ele defende apaixonadamente que a fonte do direito são as leis e que há um erro da minha parte em me fiar pela jurisprudência, deixando de buscar o real conteúdo da lei. O erro aí colocado da parte dele é o fato de que a fonte do direito não é a lei, tá? A fonte primária do direito é a lei. Então, uma lei que acabou de ser promulgada é a fonte do direito. Assim que essa lei, uma questão sobre essa lei for levada ao tribunal e o tribunal decidir sobre essa lei, a fonte da lei, a fonte do direito não é mais a lei, a fonte do direito é a lei mais a jurisprudência. Se essa discussão for reiterada e for levada aos tribunais superiores e os tribunais superiores formarem uma jurisprudência de uniformização, a fonte deixa de ser a lei e passa a ser muito mais a jurisprudência de uniformização do que a lei, porque os juízes passam a seguir a jurisprudência e não a lei. A gente tem N casos onde a lei diz A e após a jurisprudência a lei diz B. E o que vale? Vale B. Existem maneiras de se alterar para que o direito passe a dizer B ou A ou C? Existem, mas é muito, mas muito caro para fazer. Então, simplesmente acusar os operadores do direito de estarem seguindo a jurisprudência é um desconhecimento sobre como funciona na prática a advocacia preventiva. Então, a gente não segue a jurisprudência porque a gente não tem coragem. A gente segue a jurisprudência porque a gente não está lidando com o nosso bolso e com o nosso direito, não é com a nossa liberdade. A gente está lidando com o direito do cliente, o dinheiro do cliente e a liberdade do cliente. Quando é com a gente faz o que a gente quiser. Quando é com os outros, a gente precisa ter responsabilidade. Então, como é que funciona a advocacia preventiva? Na advocacia preventiva, a gente trabalha sempre com a matriz de risco. Então, como é que a gente trabalha? O cliente chega para a gente com um caso concreto. Olha, doutor, eu estou com a situação assim, eu fiz isso e eu estou com medo disso, daquilo, daquele outro. Eu pretendo fazer isso. O que a gente faz? A gente estuda o direito, verifica a jurisprudência, verifica a prática, verifica como é a maioria das decisões dos tribunais naquela situação. Eu, particularmente, que estudo, trabalho com um órgão público, eu estudo qual que é o posicionamento daquele órgão público específico sobre a questão e a gente gera uma matriz de risco. É um gráfico onde a gente põe, olha, se você ir pelo caminho A, a chance de dar o problema é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100%. E as consequências monetárias do problema são 1.000, 10.000, 500.000, 1 milhão de reais. E a gente simplesmente apresenta para o cliente o que a matriz de risco indica de acordo com a jurisprudência, de acordo com a prática, de acordo com a experiência anterior. Eu trabalho há 10 anos com isso. Tem órgão que eu sei o nome do cara e eu sei o que ele vai decidir. E eu digo para o cliente, olha, é assim. E o que a gente ouve o tempo todo? Ah, mas eu consultei o doutor tal, que é especialista, escreveu 10 livros e ele disse que eu tenho direito. Tá bom,
Você tem o direito. Tenta lá então. Só que a questão é a seguinte, na área que eu trabalho, a administração aplica a penalidade de impedimento de licitar, que leva a tua empresa à falência, e multa. E a multa é executada imediatamente. Aí você fica lá, impedido de licitar e sendo executado pelo valor da multa enquanto discute o processo. Vai chegar daqui a 5 anos, o tribunal vai dizer que você tem razão. Aí você vai estar com razão e falido. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma diferença bem grande entre o que diz o direito, o que diz a lei, e o que na prática são as consequências das ações de acordo ou não com a lei. Tá? E eu trabalho nisso, em explicar para os clientes e tentar indicar para eles as alternativas e os caminhos que eles devem seguir, onde a gente tem menos risco ou correndo risco, onde as consequências vão ser menores. Então, já tive vários clientes que tiveram que engolir o sapo, engoliram mesmo, mas estão aí ganhando dinheiro, trabalhando, enquanto outros tentaram provar que estavam certos e estão falidos. Certo? Então existe uma diferença muito grave e muito prática. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que quem se propõe a ser uma referência, a orientar, precisa tomar esse cuidado e essa responsabilidade para evitar induzir em erro os CACs que estão começando, estão se formando e não tiveram contato com a realidade. Então, por exemplo, quando a pessoa diz assim, não, o CAC já tem porte. Então a gente não precisa discutir mais nada. Se o CAC já tem porte, está resolvido. Sai na rua com a arma e pronto. A questão é que, na prática, o CAC que está fazendo isso está sendo preso. Então, na prática, ele não tem porte. Então, o que eu entendo que deve ser a orientação? A orientação é a seguinte: a lei já prevê o porte. Porém, a gente tem um longo caminho a ser percorrido para conseguir uma regulamentação que torne expresso que esse porte pode ser exercido de forma A, B ou C. Você simplesmente falar, não, o CAC tem o porte porque está na lei e se você levar isso a juízo você ganha, é uma irresponsabilidade porque você não está contando a história toda. Então, vamos analisar um caso prático de porte do CAC, quais vão ser as consequências e quais são os passos que vão ser necessários para que aquele porte teórico seja reconhecido e se torne uma realidade jurídica. Então, hoje em dia, as guias de trânsito dizem lá, permitido a arma municiada do local de guarda até o local de treino. Onde que é o local de guarda? Não está especificado, vai depender da interpretação do agente fiscalizador no momento, que provavelmente vai ser um policial militar. Qual que é o local de treino? Não está especificado. Ele pode entender que o local de treino é só o clube de tiro que você está filiado. Ele pode entender que o local de treino é qualquer clube de tiro. Tá? Eu particularmente entendo que o local de treino é qualquer local que eu vá treinar com a arma de fogo, mesmo que eu não faça disparo. Né? Então, por exemplo, a gente faz o treinamento de defesa pessoal. Eu quero usar a minha arma desmuniciada, mas para fazer o mais próximo possível de uma situação real. Lá não é clube de tiro. Eu entendo que eu poderia levar a arma até lá. Eu posso dizer para um cliente que me pergunte, eu posso levar a minha arma municiada até o local onde eu pratico a arte marcial? Eu responderia, olha, existe um risco envolvido nisso, porque a fiscalização pode entender que não é correto. E daí eu vou explicar para ele as consequências da administração entender que não é correto para ele decidir por si mesmo se ele leva ou não leva a arma municiada. Tá? E as consequências são as seguintes. Você vai ser encaminhado para a delegacia, sua arma vai ser apreendida, você vai ser apresentado perante o delegado e o delegado pode ou não pode homologar o flagrante. Se ele homologar o flagrante, você vai ser conduzido para a carceragem, não vai ter o celular para ligar para ninguém. Se isso for numa quinta-feira à noite ou numa sexta-feira à noite, o delegado só vai arbitrar a tua fiança na segunda-feira e você vai ter que ligar para sua esposa, que já não gostava dessa história de você andar armado, avisando que você está preso e que o delegado fixou a tua fiança em R$10 mil. E que ela precisa ligar para um advogado.
Quanto que o advogado vai te cobrar? Preço médio aqui em Curitiba de um acompanhamento de delegacia. Acompanhamento de delegacia significa o advogado levantar a bunda da cadeira dele e ir até a delegacia. É só isso. Ele só vai até lá. Ele não vai fazer nada. Tá? R$1.000. Só para levantar a bunda e ir até a delegacia e pegar uma procuração sua. R$1.000. Ah, mas tem advogado que cobra mais barato. Ótimo, escolha o advogado pelo preço. Vai lá, escolhe o menor preço para ver o que acontece. Aí o advogado vai entrar com habeas corpus. Ele tem jurisprudência para dizer que isso não é porte ilegal de arma? Tá vendo a importância da jurisprudência? Não tem jurisprudência. Tem só interpretação. E o habeas corpus, ele é contra prisão flagrantemente ilegal. Se não tem jurisprudência firme dizendo a prisão assim é flagrantemente ilegal, cabe interpretação. Se cabe interpretação, não cabe habeas corpus. O máximo que o advogado vai conseguir, sendo que ele já lhe cobrou R$1.000 para ir na delegacia, provavelmente ele vai cobrar mais uns 5 para fazer a defesa, 6. Tá? Para quê? Para reduzir a fiança de R$10.000 para um salário mínimo. Aí você vai pedir para sua esposa, que mais uma vez não curte muito essa tua história de andar armado, né? E ela vai ter que ir lá na delegacia, tá? Se você não for numa delegacia, ainda vá e peça para visitar a carceragem, tá? É um ambiente maravilhoso, divertidíssimo. Vai lá na delegacia e daí o delegado, naquela aquela super boa vontade, ele vai fazer a guia da fiança, que você tem que ir no banco. Provavelmente só aceita na Caixa Econômica, em horário bancário, para pagar no caixa, porque não paga no internet banking. Ah, mas já está fechado. Vai ficar mais um dia preso. Tá? Pagou a fiança, apresentou, aí precisa ter o responsável pelo alvará de soltura. Porque não é assim, apresentou e saiu. Eles vão fazer toda uma análise, etc., verificar se realmente está certo, se compensou, papapá. Só nessa brincadeira você fica preso aí uns 5 dias. Se cair na quinta, que tem final de semana no meio, pode pôr uma semana. Tá? E você já gastou uns 6, 7, 10 mil reais de advogado, mais R$1.000 de fiança, a tua arma está presa, tá? Ah, pô, tá solto. Maravilha, tá solto. E agora? Tem jurisprudência dizendo que o que você fez não é porte ilegal de arma? Tem não. Tem não. Ah, mas o advogado precisa ser corajoso. Agora o advogado vai enfrentar a jurisprudência e ele vai provar que o cara lá da associação tá certo. Quanto é que ele vai cobrar para isso? Tá. Ele já te cobrou 7 mil, mas é no habeas corpus. Agora ele vai te cobrar mais um tanto para fazer a defesa, tá? 5, 6 mil para fazer a defesa no primeiro grau. Tem jurisprudência sustentando o que você está falando? Não tem. O que o juiz vai fazer? Vai acatar uma tese nova que surgiu porque o cara do YouTube falou que é e não sei quem, não sei o quê? Ou ele vai copiar a jurisprudência que já está pronta? O que você acha que o juiz vai fazer? Ele vai copiar a jurisprudência. Aí você foi condenado em primeira instância. Já pode dar adeus ao teu acervo. O CR vai ser cancelado. Você precisa, em 90 dias, se livrar do seu acervo. Aí você vai recorrer. Quanto tempo levou para sair sentença de primeira instância? Provavelmente 1 ano e meio, 2 anos. Se fizer qualquer cagadinha aí no meio, você já tem uma lá por porte ilegal de arma. Quanto tempo para julgar no tribunal? Mais 1 ano. 3 anos aí. O que o tribunal vai fazer? Ele vai pegar a tese nova do cara do YouTube, que ninguém nunca decidiu igual. Ou eles vão copiar a jurisprudência que eles já têm. O que você acha que eles vão fazer? Tá vendo a importância da jurisprudência? Ah, não, mas o advogado tem que ter coragem. Tá, coragem? Amigo, eu sou advogado, eu vivo disso. Você vai ter que me pagar. E agora é lá em Brasília. Vai te custar 50 mil reais de honorários. 3 ou 4 ou 5 anos da sua vida respondendo processo. Então, existe uma diferença muito grande entre a teoria e a realidade. E a realidade é você que vai gastar 50 mil reais, não é ele. Então, use o bom senso, não se arrisque, porque
por mais que você tenha direito, por mais que em teoria ele esteja certo, você vai gastar uns 50 mil reais de honorários de advogado, uns 10 dias de cadeia, uns 4, 5 anos. Então, gente, é isso.